Em 1943, uma peça de teatro estreou no Rio de Janeiro e provocou um escândalo tão violento que o próprio governo mandou fechá-la. Não era propaganda estrangeira, não era subversão política, era uma peça sobre uma família brasileira, com os seus segredos, as suas hipocrisias, os seus desejos que a moral da época mandava esconder e que a peça colocava em palco com uma brutalidade que o Rio de Janeiro civilizado, de 1943, simplesmente não estava preparado para ver. A peça chamava-se Vestido de Noiva. O autor chamava-se Nelson Rodrigues. Tinha 22 anos. A censura fechou o espetáculo. Os jornais atacaram. Os moralistas vibraram com indignação. E o Brasil, que tinha crescido a consumir um teatro educado e decoroso que nunca dizia nada que não fosse seguro dizer, descobriu de repente que havia um homem disposto a abrir todas as portas que a boa educação mantinha fechadas, e a obrigar toda a gente a olhar para o que estava do outro lado. Mas aqui está o que torna a história de Nelson Rodrigues muito mais do que a história de um dramaturgo escandaloso. Nelson Rodrigues viveu uma vida que parecia ter sido escrita por ele próprio, com a mesma intensidade, a mesma tragédia, o mesmo excesso dramático que habitava as suas peças. Um irmão assassinado numa redação de jornal, uma tuberculose que o deixou à beira da morte durante anos, um filho que morreu, uma vida pessoal que tinha o peso de um drama grego. E há um segredo sobre Nelson Rodrigues que o Brasil conservador que o atacou nunca percebeu, e que o Brasil progressista que o defendeu também raramente disse em voz alta. Um segredo sobre o que as peças dele realmente diziam. Sobre por que razão um homem que o Brasil tentou censurar e silenciar e ignorar continua, décadas depois da morte, a ser encenado, estudado e discutido como nenhum outro dramaturgo brasileiro. Fica até o final. Porque Nelson Rodrigues não foi apenas o escritor mais polêmico do Brasil. Foi o escritor que melhor entendeu o Brasil. Nelson Falcão Rodrigues nasceu a 23 de agosto de 1912, no Recife, Pernambuco. O pai, Mário Rodrigues, era jornalista. Não o tipo tranquilo de jornalista que escreve crônicas sobre o clima e os acontecimentos da cidade. Era o tipo inflamado, o tipo que usava o jornal como arma, que tinha inimigos e sabia que os tinha e não se importava de os ter. Um homem de convicções violentas num tempo em que as convicções violentas tinham consequências violentas. Mário Rodrigues criou os filhos dentro de um jornal, literalmente. A redação era o centro da vida familiar. As crianças cresceram entre papel de imprensa e tinta, e o cheiro específico dos lugares onde as notícias se fazem antes de chegarem ao mundo. Nelson aprendeu a escrever num ambiente onde a escrita era ao mesmo tempo profissão, vocação e campo de batalha. E então, quando Nelson tinha 13 anos, aconteceu algo que ficou dentro dele para o resto da vida. Algo que as pessoas que estudam a sua obra encontram em camadas dentro de quase tudo o que escreveu. Um homem entrou na redação do jornal do pai e matou o irmão de Nelson, Roberto Rodrigues, a tiro. O motivo era político. O jornal tinha publicado algo que alguém poderoso não queria publicado. E a resposta foi a que os poderosos de certas épocas dão quando as palavras os incomodam mais do que suportam. A resposta da violência. Nelson estava lá. Tinha 13 anos. E viu. O que aquele momento fez ao menino de 13 anos que viria a ser Nelson Rodrigues é uma das perguntas que os biógrafos fazem, e que nunca tem resposta completamente satisfatória. Mas há algo nas peças de Nelson. Na violência que habita os seus textos, na forma como a morte aparece sempre como possibilidade real e próxima, na obsessão com os segredos que as famílias guardam e que explodem quando já não há forma de os conter, que é impossível ler sem pensar naquela redação, naquele tiro, naquele irmão no chão. A família Rodrigues mudou-se para o Rio de Janeiro depois da morte de Roberto. O pai continuou no jornalismo. Os filhos cresceram num Rio que era capital, que fervilhava, que tinha uma energia que o Recife não tinha conseguido oferecer. Nelson foi para o jornalismo como o pai. Não por escolha racional, mas porque era o mundo que conhecia e porque havia em si uma compulsão para escrever que não precisava de argumento para existir. Mas nos anos que se seguiram à chegada ao Rio, aconteceu algo que mudou completamente a trajetória que a vida parecia ter desenhado. Nelson contraiu tuberculose. A tuberculose nos anos 30 não era o que é hoje.
Uma doença tratável com antibióticos, com alta probabilidade de recuperação completa. Era uma doença que matava lentamente, que consumia os pulmões com uma progressão que os médicos da época observavam com poucos instrumentos para além da esperança e do repouso. Nelson passou anos em sanatórios, anos em quartos de hospital separado do mundo, com a consciência de que havia uma probabilidade real de não sair de lá. Com os pulmões a traí-lo e com a cabeça a trabalhar com uma intensidade que o corpo não conseguia acompanhar. E foi nesses anos, nos quartos de sanatório, longe do rio, longe da redação, longe de qualquer coisa que não fosse o tempo e o pensamento, que Nelson Rodrigues escreveu. Não as peças ainda, mas os textos que prepararam as peças. As histórias que circulavam na cabeça de um homem que tinha visto o irmão morrer, que tinha passado a adolescência dentro de um jornal e que agora tinha pela primeira vez tempo suficiente para olhar para o que estava dentro de si. A tuberculose quase matou Nelson Rodrigues, e ao mesmo tempo foi, de uma forma que ele próprio reconheceu em entrevistas, o período em que se tornou o escritor que viria a ser. Em 1943, Nelson Rodrigues tinha 31 anos e uma peça que queria ver encenada. Vestido de Noiva era diferente de tudo o que o teatro brasileiro tinha feito até então. A peça trabalha com 3 planos simultâneos: a realidade, a memória e a alucinação, numa personagem que está entre a vida e a morte depois de um acidente. E dentro dessas camadas, Nelson Rodrigues colocou tudo o que a boa educação brasileira dos anos 40 preferia não ver: o desejo fora do casamento, a violência doméstica, os segredos de família que toda a gente sabe, mas ninguém diz. O diretor Ziembinski, um encenador polaco refugiado da guerra que tinha chegado ao Brasil, pôs vestido de noiva em palco com um rigor que o teatro brasileiro não tinha visto antes. O escândalo foi imediato. Havia quem saísse a meio da peça. Havia quem ficasse e depois escrevesse nos jornais a exigir que fosse proibida. Havia quem a elogiasse com o entusiasmo de quem finalmente vê em palco alguma coisa que reconhece como verdade. E havia a censura, que chegou, que fechou, que mandou parar. Mas havia também uma coisa que a censura não conseguia parar: a conversa. Porque vestido de noiva, tinha feito aquilo que a grande arte sempre faz e que os poderes estabelecidos nunca conseguem evitar completamente, tinha dado às pessoas uma linguagem para falar de coisas que não tinham linguagem antes. Nelson Rodrigues estabeleceu o padrão pelo qual todas as suas peças seguintes seriam recebidas. Escândalo primeiro, reconhecimento depois. Nos anos que se seguiram a Vestido de Noiva, Nelson Rodrigues escreveu com uma compulsão que as pessoas à sua volta descreviam como algo entre a vocação e a doença. As peças chegavam uma atrás da outra. Álbum de família, Anjo Negro, Senhora dos Afogados, Perdoa-me por me traíres, O Beijo no Asfalto, cada uma com o seu próprio escândalo. Nelson Rodrigues escrevia sobre famílias reais, com os seus ciúmes e as suas traições e os seus segredos e os seus desejos que a moral proibia, mas que existiam na mesma, teimosamente, independentemente do que a moral dizia. Porque o Brasil que Nelson Rodrigues colocava em palco era o Brasil que existia por baixo do Brasil oficial. O Brasil das conversas embaixo de voz, dos segredos guardados, das hipocrisias que toda a família conhece e que ninguém nomeia em voz alta porque nomear seria destruir a ficção que permite que tudo continue. Os censores proibiam. Nelson escrevia mais. A ditadura que chegou em 1964 tinha um problema específico com Nelson Rodrigues, que não era simples de resolver. Porque Nelson, ao contrário de muitos artistas da sua geração, apoiou o golpe de 1964. Nelson Rodrigues era conservador, apoiou a ditadura militar, escreveu crônicas que defendiam posições que a maioria dos seus colegas artistas achava indefensáveis. E ao mesmo tempo, escrevia as peças mais libertárias que o teatro brasileiro alguma vez produziu. As peças que a ditadura censurava. As peças que falavam do desejo, da violência, da hipocrisia, com uma honestidade que desafiava exatamente o tipo de ordem moral que o regime que Nelson apoiava queria impor. Como é que estas duas coisas coexistiam na mesma pessoa? É a pergunta que ninguém consegue responder de forma completamente satisfatória. E é também, talvez, a pergunta mais interessante que a obra de Nelson Rodrigues coloca.
porque revela que a relação entre a arte de uma pessoa e as suas posições políticas é muito mais complicada do que a maioria de nós quer aceitar. O Nelson Rodrigues que apoiava a ditadura e o Nelson Rodrigues que escrevia Anjo Negro, uma peça sobre racismo e desejo proibido que a ditadura censurou, eram a mesma pessoa. E essa pessoa era, simultaneamente, um dos artistas mais importantes do século XX brasileiro e um homem com posições políticas que o tempo não tratou bem. O Brasil progressista que hoje encena as suas peças tem dificuldade com isso. O Brasil conservador que hoje a censuraria não consegue reivindicá-lo. E Nelson Rodrigues fica nesse meio, inclassificável, incômodo, necessário. Porque Nelson Rodrigues não era apenas um dramaturgo, era também um cronista de jornal, e as crônicas que escreveu ao longo de décadas são, elas próprias, uma obra que poucos escritores brasileiros igualaram em consistência e em originalidade de voz. E havia nas crônicas uma honestidade sobre o futebol. Nelson Rodrigues era um apaixonado pelo futebol, com uma intensidade que rivalizava com a que tinha pela dramaturgia, que produziu algumas das descrições mais memoráveis que existem sobre o que o futebol significa para o Brasil. Não o futebol como desporto, mas o futebol como espelho, como ritual, como o lugar onde o Brasil se vê a si mesmo, com uma honestidade que noutros contextos não consegue. A frase que Nelson cunhou sobre o complexo de vira-latas do brasileiro, a tendência de o Brasil se ver como inferior ao estrangeiro, de desconfiar das próprias capacidades, de precisar de validação exterior para acreditar no próprio valor, entrou na língua portuguesa como uma expressão que toda a gente usa sem saber necessariamente a sua origem. Nelson Rodrigues não inventou o conceito, observou-o. E teve a língua para o nomear de uma forma que ficou. Por baixo da escrita compulsiva havia uma vida pessoal que tinha o peso de uma das suas próprias tragédias. Nelson Rodrigues perdeu um filho. Nelsinho, o filho que carregava o nome do pai, morreu cedo, deixando uma ausência que as pessoas que conheciam Nelson descrevem como a perda que mudou algo dentro dele de uma forma que a escrita não conseguiu resolver completamente. Havia também a saúde que continuava a ser frágil, os pulmões que a tuberculose dos anos 30 tinha marcado e que nunca ficaram completamente curados. Um corpo que trabalhava além do que devia, que Nelson tratava com a mesma desconsideração afetuosa com que tratava qualquer coisa que se interpusesse entre ele e a escrita. As pessoas que conviveram com Nelson Rodrigues descrevem um homem de contradições que não tentava resolver, que aceitava viver dentro das contradições como se fossem o estado natural de qualquer ser humano que pensa com honestidade. Não havia em Nelson o impulso de ser consistente. Havia o impulso de ser verdadeiro. Nelson Rodrigues morreu a 21 de dezembro de 1980, no Rio de Janeiro. Tinha 68 anos. Os pulmões que a tuberculose tinha marcado nos anos 30 cederam finalmente. O Brasil que tinha tentado censurá-lo fez o luto de Nelson Rodrigues com a solenidade que reserva para os que reconhece como grandes. Demorou mais do que devia. O reconhecimento formal chegou lentamente. Mas chegou. E hoje, em 2026, as peças de Nelson Rodrigues continuam a ser encenadas, em São Paulo, no Rio, em cidades do interior, em grupos universitários, em produções com orçamentos grandes e em produções com quase nenhum orçamento. Vestido de Noiva, a peça que a censura fechou em 1943, continua a ser um dos textos mais encenados do teatro brasileiro. As crônicas continuam a ser lidas. O complexo de vira-latas continua a ser citado quando o Brasil precisa de nomear algo que reconhece, mas que tinha dificuldade em dizer. Nelson Rodrigues não foi perdoado pelo Brasil que o atacou. Foi reconhecido. E o reconhecimento é mais difícil de conquistar do que o perdão, porque o perdão é um gesto de quem tem poder. O reconhecimento é uma rendição. Para entender Nelson Rodrigues é preciso aceitar o desconforto. O desconforto de um artista extraordinário com posições políticas indefensáveis. O desconforto de peças que abrem portas que preferíamos ter fechadas. O desconforto de uma obra que insiste em mostrar o que está por baixo da superfície, e que o que está por baixo da superfície não é bonito, não é edificante, não é o tipo de coisa que um país que quer ver-se de determinada forma quer ver. Mas é verdade. E essa é a qualidade que define a obra de Nelson Rodrigues acima de qualquer outra.
A insistência na verdade, mesmo quando a verdade é incômoda, mesmo quando choca, mesmo quando toda a gente na sala preferia que alguém fechasse a porta e fingisse que aquilo não existia. Que o Brasil tem horror à sua própria cara. Que quando se olha no espelho, o Brasil prefere ver o que quer ser ao que é, e que a única forma de mudar o que se é começa por ter coragem de olhar para o que se é. Nelson Rodrigues passou a vida inteira a segurar o espelho. O Brasil passou a vida inteira a tentar bater-lhe. E o espelho continua ali, nas peças, nas crônicas, nas frases que entraram na língua sem que toda a gente saiba de onde vieram, refletindo o Brasil com uma honestidade que o tempo não diminuiu. 68 anos. Uma vida que começou com o sangue de um irmão numa redação de jornal e que terminou com os pulmões gastos de tanto escrever. Uma obra que o Brasil proibiu e não conseguiu esquecer. Isso é Nelson Rodrigues. O escritor que melhor entendeu o Brasil, e que o Brasil ainda não sabe completamente como agradecer. Se chegaste até aqui, conheces agora Nelson Rodrigues inteiro, o menino de Recife que viu o irmão morrer. O jovem que a tuberculose quase levou e que usou os anos de sanatório para se tornar quem era. O dramaturgo que a censura fechou e não conseguiu silenciar. E o conservador que escrevia as peças mais libertárias do teatro brasileiro. A contradição que o Brasil nunca resolveu e que talvez não precise de resolver. Partilha este vídeo agora. Manda para quem estuda teatro ou literatura brasileira. Manda para quem nunca leu Nelson Rodrigues e precisa de perceber por que razão continua a ser encenado décadas depois da morte. Nelson Rodrigues apoiou a ditadura e ao mesmo tempo escreveu as peças que a ditadura censurou. Na tua opinião, é possível separar o artista do homem? Ou a obra de uma pessoa diz mais sobre ela do que as suas posições políticas? Comenta aqui embaixo. Esta é a conversa mais difícil que este canal já pediu, e é a conversa que o Brasil precisa de ter sobre todos os seus grandes.